Olá pessoal, tudo bem? Arthur falando. Vamos continuar aqui o nosso curso, tá? De manipulando o DOM com JavaScript. Bom, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre um comando que chama getElementByName, tá? É parecido com o anterior, que era getElementById, tá? Que ele pegava o elemento pela sua ID, só que esse daqui ele pega o elemento pelo seu nome, tá? Por isso que é by name. Tá bom? Então vamos lá criar a nossa aulinha, tá? Aula 03.html. Vamos criar a aula 03.js, tá? Que é JavaScript, tá bom? Então vamos lá no nosso HTML, eu vou criar aquela nossa estrutura, tal, tradicional. Eu não vou entrar em muita discussão aqui, muita explicação sobre isso, que vocês já sabem o que eu estou fazendo, né? Então aqui eu vou fazer uma referência ao nosso arquivo aula3.js, tá? Então já está linkado aqui com o nosso arquivo, e agora a gente já tem um arquivo livre para a gente fazer a programação aqui, tá bom? Mas antes de tudo, né, eu preciso criar uma estrutura HTML para eu fazer o exemplo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou construir 3 divs, tá bom? Então, só que, né, lembrando, o outro a gente usava o ID, né? Esse daqui não, a gente vai usar como name, tá? Então, a nossa identificação da nossa ID vai ser pelo name, tá bom? Então, aqui vai ser div1, certo? E aí, para eu não ter que copiar tudo novamente, eu vou copiar aqui e vou copiar aqui, tá? Só vou mudar aqui, vai ficar div2, vai ficar div3. Certo? Então já preparei o arquivinho aqui para a gente fazer os exemplos e vamos lá para o nosso JavaScript, tá bom? Pessoal, o que acontece? A diferença desse getElementByName, que quando ele faz o acesso ao elemento, né, ele não traz só o elemento, né? Quando a gente coloca o ID, ele só traz uma ID, né? Esse daqui não, ele traz uma árvore, né? Ele traz uma árvore, não, ele traz como se fossem nós, né? Como se fosse um vetor de elementos que são identificados dessa forma, tá? Então essa é a diferença. Então, por isso que eu fiz 3 ali parecidas para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá bom? Então ele traz o retorno, né? Que é um nó, é uma lista, um vetor de elementos, tá? E aí para acessar é um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é o nosso document, né? Que a gente está se referenciando lá. Então a gente vem aqui no by name, tá bom? Então é get elements by name, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o nome da nossa div, certo? Então fica aqui nome div, né? Eu acho que era isso. Nome div era nome div, né? Certo. E aí, pessoal, agora vem a diferença, né? Vocês lembram que a gente tem 3 aqui? Então, aquele comando ele trouxe essas 3, ele criou como se fosse um vetor, né? Com essas 3 posições. Então, para eu acessar aqui, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que colocar entre colchetes qual posição que eu quero, né? Então, o primeiro está na 0, né? São 3. Então, esse aqui está na 0, esse aqui está na... Esse daqui está na 1 e esse daqui está na 2, certo? Deixa eu corrigir aqui. Então eu trago é como se fosse vetores, né? Então, essa é a diferença para o outro, né? O outro já trazia direto, então a gente não conseguia trazer uma árvore, né? Um nó, né? Com um monte de elementos. Não, a gente trazia dessa forma, tá? A gente trazia um só. Então, o que eu vou colocar? Vou colocar aqui a div por nome no JS. Certo? Então, aqui foi o primeiro. E aí, deixa eu fechar aqui, né? Esqueci de fechar. Vamos colocar minúsculo. Certo? Então, vamos lá. Quando eu executar isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai substituir, né, com esse texto aqui. Lembrando, né, aquele inner HTML, vocês já sabem, tá? Como que funciona. Então, como eu coloquei aqui posição 0, ele vai substituir a div1, certo? Então vamos lá, a gente vai fazer um teste, deixa eu abrir o arquivo, HTML3, e olha só, ele substituiu 1, certo?
Agora, se eu quiser substituir, por exemplo, a div 2, né, eu venho aqui e só mudo aqui, ó. Porque aí seria a segunda posição, né? Lembra, quem estudou vetor sabe que a primeira posição do vetor é 0, certo? Aqui vai ser a mesma coisa, ó. 0, 1, tá? Então tá nessa posição. E se eu quiser, por exemplo, ir no terceiro div, na terceira div, eu vou no 2, certo? Vou lá fazer meu teste e vou ver que eu vou lá na div 3. Tá bom, pessoal? Então esse código aqui ele é super tranquilo, né? E ele trabalha da mesma forma que o ID, né? E aí tem outra, o que que a gente pode fazer também? Isso aqui eu nem preciso comentar, porque eu consigo utilizar junto, né? Até chamando a mesma div. Isso aqui que é interessante, né? Então, por exemplo, eu fiz um ponto div, aí eu vou querer substituir a primeira, certo? A última eu já tinha substituído, eu vou colocar um inner text aqui, né? E aí eu vou colocar aqui um texto da div, né? Texto da div, aí eu vou lá, então meu segundo elemento vai ser substituído. Ó, o segundo não, o terceiro, né? Então veio um primeiro, certo? Deixa eu ver. O primeiro ele tá, aliás, né, tá ao contrário aqui, ó. Deixa eu colocar aqui isso aqui não altera nada, tá, pessoal? É só para ficar mais bonitinho. Então esse daqui ele tá na posição 0, esse aqui na posição 2, né? Então é o primeiro e o terceiro, certo? Vou atualizar aqui, ó. Então fica o primeiro e o terceiro. O primeiro é só texto e o terceiro é um texto com HTML, né, formatado. Tá? Então esse elemento é assim, né, às vezes eu falo errado, né, eu falei get element by name, na realidade é get elements by name, tá? Então que são elementos, né? E aí aqui a gente tem aquela brincadeirinha também, né, do set timeout, tá? Que eu vou fazer aqui, que eu acho muito legal isso daqui, né? A gente tem essa brincadeirinha que é essa nossa function, né? Então a gente vai criar uma function aqui dentro dele, vai colocar aqui uma função, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente chama isso aqui de função de callback, certo? Aqui eu vou colocar aqueles 3 segundos, né? Para a nossa função funcionar. E aí o que que eu vou colocar nela? Eu vou colocar isso aqui, ó. Certo? Vou colocar isso daqui, e em 3 segundos, a posição 3 vai aparecer isso daqui, ó, né. Deixa eu colocar aqui também, só para comentar, para ficar no código pra quando vocês baixarem, tá. Então quando eu der atualizar lá, em 3 segundos, na posição 3, né, que é 0, 1 e 2, na posição 3 vai aparecer isso aqui, ó, div por nome, certo? Vai aparecer aqui, ó. Deixa eu colocar em outra para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver, vou colocar lá na primeira posição 0, certo? Vamos lá, vou atualizar, vai aparecer aqui, ó, em 3 segundos. Aqui vai aparecer 1, 2, 3, né, div 1, 2, 3, e aí aqui vai aparecer ela, tá? Ó, 2, 1 e apareceu aqui. Certo, pessoal? Então só mais um exemplinho aí, só para dar aquela ilustrada. Então esse daqui é o nosso document.getElementsByName, tá? É uma outra forma de trabalhar com elementos também. É legal que quando você identifica um elemento pelo nome, você pode colocar o mesmo nome em várias, né, que você consegue trabalhar dessa forma, diferente do ID, né? O ID você não pode, o ID tem que ser, sempre tem que ser único, né? Então essa é a diferença aí. E aí, né, sempre lembrando que você pode aplicar esses comandos em qualquer elemento do seu HTML, tá? Pode aplicar em formulário, pode aplicar numa tabela, pode aplicar numa lista, pode aplicar num parágrafo, pode aplicar numa div. Isso aí depende da sua necessidade. Tá bom então, pessoal? Só mais essa aula e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.